Jesus! Ah, é sim! Pode entrar! Crianças, graça e paz, que saudade que a gente está de vocês. Esse tempo que a gente agora está distante, não podemos estar juntos, não podemos nos abraçar, nem poder estar pertinho, compartilhando as histórias do Senhor. Mas nesse momento eu gostaria de contar para vocês uma história, relembrar na verdade com vocês, uma história de um homem que também ele viveu um tempo assim, um tempo isolado, afastado de tudo, né? Somente com a sua família ele teve que ficar e Deus cuidou dele, porque nesse momento, assim como Deus cuidou dele, Deus cuida de todos nós, porque Deus ele se importa. Deus ele se importa quando a criança está triste, né? Então Deus ele cuida de nós, mesmo no tempo de tristeza, Deus se importa conosco. Então hoje eu gostaria de relembrar a história de vocês deste homem, quando a terra já estava corrompida pelo pecado. Deus ele criou todas as coisas perfeitas, mas o homem ele destruiu tudo com o seu pecado, com a sua desobediência. Então Deus ele resolveu destruir a terra, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que Deus se arrependeu de ter criado a terra por causa do pecado. O pecado é tudo aquilo que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, que desagrada a Deus, né? Como a gente sempre aprendeu. E por causa do pecado vieram as doenças, vieram as mortes, por causa da desobediência do homem. Então, um certo dia Deus disse para Noé, né? Um homem que todos nós já ouvimos a história dele, né? Noé foi um homem temente a Deus, ele era um homem obediente a Deus, ele e a sua família agradavam ao Senhor. Então Deus falou para Noé que ele ia destruir a terra e que era para Noé construir um grande barco. Para quê? Para que ele fosse protegido com a sua família, para que ele pudesse estar ali naquele barco. Esse barco foi dado o nome de Arca, né? Arca de Noé. E ele teve que construir esse barco. Com certeza, na hora que ele teve que receber essa ordem do Senhor, ele ficou, né, muito triste, né, muito preocupado. Por quê? Porque Deus falou que ia destruir toda a humanidade. E Noé ele era um homem bom, ele amava Deus. Mas Noé ele era obediente e ele não pensou duas vezes. Ele foi, falou com a sua família, foi lá, cortou a madeira, tudo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele fez direitinho, ele fez todas as coisas, né? Então, Noé, ele fazia todas as coisas da forma que Deus mandava, porque ele era um homem obediente, né? Então, depois que ele trabalhou vários dias e que vários meses, né, que durou muito tempo para ele construir, porque o barco era muito grande. Então Noé construiu aquele barco com seus filhos e quando o barco já estava pronto, aquele barco enorme, e com certeza, né, Noé ele foi criticado porque naquele lugar nem chovia. Como que ia chover uma tempestade tão grande? Mas Noé ele sabia o que Deus tinha prometido para ele. Ele confiava em Deus, ele já tinha entregado a sua vida para Deus. Então depois que o barco estava todo pronto, Deus mandou os animais, né? Por quê? Porque como Deus ia destruir a terra, Deus mandou que Noé pegasse 2 animais de cada espécie, né? O macho e a fêmea, e colocasse dentro da arca, para que fossem salvos do dilúvio. Então Deus mandou que os animais fossem, e os animais também obedeceram a Deus. E eles foram de 2 em 2, entraram na arca. E quando todos já estavam dentro da arca, Deus pegou e selou a arca por fora, né? Ninguém poderia mais entrar e ninguém poderia sair. Somente Noé e sua família ia permanecer ali, dentro daquela arca. E depois Deus mandou a chuva. E foram 40 dias e 40 noites, chovendo muito, 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 a ponto de toda a terra foi coberta pelas águas. E todas as pessoas que estavam na terra, os animais, os pássaros, tudo, menos a família de Noé
e os animais que estavam ali dentro da arca, que foram protegidos da chuva e do dilúvio. E isso durou muitos meses, muitos dias, né? E Noé teve que ficar ali. Ele não podia sair para canto nenhum, ele não podia abrir a porta, né? Ele ficou ali e ele confiou em Deus. E agora, esse momento que a gente está vivendo, é um momento de medo e difícil, mas é um momento de nós confiarmos em Deus, que Deus está protegendo a gente, assim como Deus cuidou da vida de Noé e da sua família, Deus está cuidando de cada um de nós. Mas Deus quer que você, criança, seja uma criança obediente, obediente a Deus, obediente a seus pais. Agora vocês não podem ir para a escola, não podem ir para a igreja, né? Mas vocês podem orar ao Senhor, vocês podem cantar louvores ao Senhor aí na sua casa. E vocês também têm que fazer essas tarefas de casa, porque Noé, ele ficou lá com sua família muitos meses. E lá eles tinham que dar comida para os animais, eles tinham que limpar a sujeira dos animais, eles tinham que dar água para os animais. E eles dividiram as tarefas. E os filhos e as noras de Noé, eles obedeceram a Noé e a Deus, né? Então você, criança, que também já tem Jesus no coração, já sabe que Deus cuida de cada um de nós. Você também precisa obedecer a Deus. Você precisa obedecer a sua mamãe, ajudando ela a guardar os seus brinquedos, a arrumar a sua bagunça, a fazer as coisas que dá para você ajudar. E obedecer, não querer ficar saindo, né? E aproveitar esse momento que você está em casa para curtir a mamãe, né? Para curtir a família e também para ter mais tempo de adorar ao Senhor, falar com Deus. Você pode falar com Deus. Noé, enquanto esteve ali na arca, ele falou com Deus, ele orou o tempo todo, agradeceu a Deus, porque Deus estava ali com eles, protegendo, eles foram salvos do dilúvio, né, de morrer como as outras pessoas. Então, agora também é um momento de nós estarmos com Deus, pedindo a proteção de Deus e confiando que Deus vai estar conosco. E depois de muitos meses, que Noé já estava ali na arca, porque choveu 40 dias e 40 noites, e depois a chuva parou. Só que tudo ficou coberto. Então eles tinham que esperar as águas baixarem. Para quê? Para que eles pudessem sair da arca. E Noé soltou um pássaro, né, um corvo, para ver se já podia sair da arca. E aí ele viu que ainda não podia, porque o corvo voltou. Depois ele esperou com paciência, ficou mais um tempo ali sem poder sair da arca. Depois mandou de novo uma pomba e ela voltou com uma folhinha de oliveira. Então Noé soube que ele já poderia, que as águas já estavam baixando. E depois de um certo tempo, as águas baixaram e a arca pousou em cima de um monte. Esse monte se chamava Monte Ararape. Então, em todos os momentos, Deus, ele cuidou de Noé e da sua família. Depois que as águas baixaram e pousou, Noé, então, ele pôde sair da arca, né? E ele pôde agradecer mais uma vez a Deus, porque Deus tinha libertado ele de ser morto, né? Com a chuva. E Deus tinha protegido eles ali na arca, nada de mal aconteceu com eles. Eles comeram, eles ficaram ali tanto tempo, né, mais de um ano, e Deus esteve ali com ele. A Bíblia fala que quando tudo terminou, ele construiu um altar para agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito por ele. E Deus, ele fez um arco-íris no céu, que simboliza a aliança de Deus com Noé e conosco. Que Deus nunca mais ia destruir a terra com água. E que Deus, ele cuida de nós. Essa é a aliança do Senhor. O arco-íris, ele lembra que Deus, ele está cuidando de nós em todos os momentos. E que nada que acontecer conosco não sai do controle de Deus. Assim como Noé pôde agradecer a Deus por ter livrado, por ter cuidado dele, nós também precisamos fazer como Noé, né? Nesses momentos, nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que agradecer a Deus porque nós estamos podendo ficar em casa, quem pode,
né? Quem não pode, quem o papai tem que sair para trabalhar, a gente tem que orar para que Deus guarde, na confiança que Deus vai cuidar. E na Bíblia, que é a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 31:6, né? Fala assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca deixará, nunca os abandonará. Que promessa maravilhosa, né? Assim como Deus fez com Noé, Deus também vai fazer conosco. Deus vai cuidar de nós, vai nos proteger de todo mal, né? E se porventura a gente vier passar por alguma necessidade, Deus ele prometeu estar conosco. Noé também passou por dificuldades, né? Ficar tanto tempo preso com um monte de animais não deve ter sido fácil, mas ele foi obediente. Então, criança, eu quero desafiar vocês a, nesse tempo, ser obediente ao seu papai e à sua mamãe. Não ficar fazendo a mamãe passar nervoso, né? Mas ajudar a mamãe a cuidar da casa, fazer as coisas, né? E orar e louvar a Deus nesse momento, tá bom? Um beijão da tia e logo, logo, quando tudo isso acabar, nós também vamos poder agradecer juntos a Deus, né? Vamos poder nos abraçar e agradecer a Deus por todo esse tempo que Ele cuidou de nós e esteve conosco, tá bom? Um beijão!